Olá, boa tarde. As taxas e tarifas estão inseridas na maioria dos produtos e serviços que consumimos no dia a dia. Mas como saber se essa cobrança é abusiva ou não? É o que vamos discutir no Câmara em Debate de hoje, que conta com a participação dos vereadores Sidão Santos, do PPS, que é o presidente da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Campinas, e Seba Torres, do PSB. Nossa convidada especial é a diretora regional da ANDIF, Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores de Instituições Financeiras, Giovana Rigueto. Lembrando que hoje comemora-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Boa tarde ao vereador Sidão Santos. Vereador, uma boa tarde. Boa tarde, Mirna. Boa tarde a todos os telespectadores do Câmara em Debate, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Vereador, o senhor sempre usa a tribuna, principalmente para falar em relação aos direitos do consumidor. E recentemente o senhor falou sobre a questão dos cheques no comércio de Campinas, apesar de proibida aquela exigência de tempo de conta corrente, tempo de cheque, ainda há consumidores, ainda há comerciantes que fazem essa exigência. O que o senhor tem percebido em relação a isso? Olha, Mirna, existe algumas lojas da cidade de Campinas, né, que faz uma prática, que é uma prática ilegal, uma prática totalmente em desacordo com o Banco Central, né, que regula o sistema, no caso de cheques, o sistema bancário no país. A loja ela pode até colocar uma placa: eu não aceito cheque. Eu não aceito cheque, eu aceito só dinheiro. Né? Mas ela não pode, a partir do momento que ela aceita cheque, ela estipular data. Olha, eu aceito cheque de cliente que tem 10 anos de conta, 5 anos de conta, ou mais de 1 ano de conta. E era o que estava acontecendo, e está acontecendo em algumas lojas na cidade de Campinas. Né? No caso do cidadão, ele está se dirigindo a uma loja e ele ter conta bancária há menos de 6 meses, né? E a loja não aceitar o cheque. Então, mas ele tem o nome limpo, está tudo certinho. Tudo certinho, mas a loja, eles não aceitam porque dentro do que eles alegam, que é um cliente novo no sistema bancário, né? E é uma prática deles, não sei por quê. Eu perguntei ao vereador Sidão sobre como, então, exercer esse direito do consumidor, exigir que isso seja respeitado, vereador. Olha, Mirna, infelizmente, Mirna, é uma prática, tá, de todo o consumidor campineiro, o consumidor paulista, hoje, devido a ele ter seus direitos desrespeitados, o consumidor, ele está descrente, né? Então, às vezes, ele tem seu direito desrespeitado no seu banco, onde ele tem conta, onde ele não é tratado como cliente. É na loja, quando ele vai fazer uma compra, né? E depois, na hora, quando vai trocar o produto, o lojista não quer trocar no dia que ele quer, né? E nós, inclusive, aprovamos uma lei que vamos falar depois, né? Quando ele vai ao cinema, né, e tem problema, ele não é tratado como cliente, né? Quando ele vai ao shopping e não é tratado como cliente, né? No caso das companhias telefônicas. Né? Quando ele vai a um evento e fala: mas aqui o estudante não tem direito à meia entrada. Perfeitamente. Isso é uma lei. Quando ele vai ao campo de futebol, que nem fui esse final de semana, e de repente pagar R$30 e chegar lá, você não tem um banheiro decente para utilizar, você não ser tratado como cliente, né? Então, o que está acontecendo, Mirna? O cidadão, o consumidor, ele está descrente. Mas o que eu quero falar para todo o consumidor campineiro e o consumidor paulista, que ele exija seus direitos, que toda vez que ele for desrespeitado, que ele vá sim ao PROCON, vá ao PROCON, vá falar com os fiscais do PROCON, vá lá e faça uma representação e faça uma denúncia, que vá lá, que cobre efetivamente o trabalho do diretor, do seu Anderson Janete e seus funcionários, que ele venha aqui até a Câmara Municipal falar comigo e com os membros da comissão, que ele vai ser muito bem recebido e nós vamos acatar a denúncia e vamos mandar ao PROCON, que ele vá ao Ministério Público, quando tiver seus direitos desrespeitados, que ele vá ao juizado, tá? Que ele realmente, que ele grite,
que ele reclame, que ele vá ao juizado de pequenas causas, que entre na justiça, que peça indenização, né? Porque o que acontece é isso. Infelizmente, nós temos empresas no país que desrespeitam o cidadão, porque, primeiro, o cidadão não tá descrente, ele não está indo atrás. E a partir do momento que o cidadão começar a cobrar e começar a bater, e começar a entrar com ação na justiça, no juizado de pequena causa, cobrando indenização e sair do caixa dessas empresas, dessas companhias, eles vão passar a respeitar o consumidor brasileiro. Porque é o que acontece nos Estados Unidos. De respeito ao consumidor americano lá, vai lá na Alemanha para você ver, as multas são milionárias, milionárias. Agora aqui não. Aqui, infelizmente, há o desrespeito e o cidadão ele não sabe aonde ir. Então nós temos que fazer campanha, nós temos que fazer grandes campanhas, vereador, na cidade de Campinas, na questão de estar conscientizando o cidadão. É isso. Mirna, na questão dos financiamentos, né, até trouxe essa discussão a essa casa há uns 2 anos atrás. Por quê? Porque dentro do financiamento você tinha o TAC, né, que você já pagava, né, e até o Banco Central, né, acabou extinguindo, que era a taxa de abertura TAC, de crédito. Perfeitamente, né? E além do cidadão estar comprando o carro, o cidadão também estava comprando um financiamento, né? Então, tipo assim, quem estava vendendo, o lojista, além dele vender o carro, o lojista, ele também estava vendendo dinheiro, entendeu? Agora, tipo assim, só que só tem um detalhe, quem estava pagando a comissão dessa venda do dinheiro era o cliente que estava comprando o carro, entendeu? Então, tipo assim, se a financeira, ela queria remunerar o lojista, no caso, que remunerasse do bolso dela. Não, mas é muito importante, o senhor também comentou aqui na tribuna, sobre a respeito do aumento do preço do álcool. E agora parece que está tendo uma queda. Como que o senhor analisa isso? O senhor até falou, olha, existe uma suspeita, todo mundo subiu 20 centavos no mesmo dia. Eu me lembro muito bem que o senhor chegou a falar sobre isso. E agora? Todo mundo está baixando o álcool. O que está acontecendo? É a entre safra? É o consumidor que está mais atento? O que houve? Olha, Mirna, na época, né, nós saímos em campo, né, e visitamos aí perto aí de 40 postos de gasolina na cidade de Campinas. E nós podemos observar que esses postos estavam praticando o mesmo preço, o mesmo preço do litro do álcool, o mesmo preço do litro da gasolina, né? E aí, na época, inclusive, nós mandamos um ofício ao Ministério Público, ao PROCON, né? Para cobrar que fosse uma diligência, para que fizesse uma investigação que estava dando aí, dá para observar que talvez poderia ser até uma formação de um cartel, né? E os donos de postos de gasolina, né, o sindicato alegou que era entre safra, que na realidade tinha se aumentado muito o consumo, que também estava chovendo, que estava vendendo muito açúcar para a China, que tinha subido o preço do açúcar. Mas, ao longo, e nós tivemos aí alguns estudiosos, aí, políticos, econômicos, que puderam observar que, na realidade, era um jogo de cena. Eles, devido ao aumento da venda de carro flex, estava se consumindo muito álcool, né? E deixou de se consumir gasolina. E os postos de gasolina estavam querendo manter o nível de faturamento mesmo, né? E agora, o que aconteceu? O carro flex, ele veio numa boa hora. Por quê? Porque automaticamente o próprio consumidor, e também através de orientação da imprensa, né, da televisão, passou a usar gasolina. Resumindo, o consumo de álcool no estado de São Paulo caiu. Automaticamente o preço caiu, né? Então quer dizer que não é porque era entre safra, era isso, era aquilo. Alguma coisa estava acontecendo no mercado que não sou eu aqui que vou provar e nem vou acusar, né? Mas estava aí e foi feito um estudo e muitos puderam observar que não era alguma coisa legal que estava acontecendo. Lembrando que qualquer consumidor que se sentir lesado pode procurar o PROCON, pode procurar alguma associação de defesa do consumidor ou mesmo procurar a justiça para defender os seus direitos. O nosso programa fica por aqui e, na sequência, você acompanha a reunião ordinária de vereadores, onde eles discutem e votam projetos importantes para a nossa cidade. Até um próximo programa.